Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gleice e como vocês devem imaginar pelo meu sumiço aqui no canal, a Jade já nasceu. Hoje ela tem 20 dias, ela tá aqui, ó, dormindo. E hoje eu vim trazer pra vocês o meu relato de parto. O meu parto foi cesárea e foi pelo SUS. Quem me acompanha sabe que eu queria ter parto normal, mas vocês vão ver durante o relato que aconteceu algumas coisas que eu precisei fazer uma cesárea no fim de tudo. Então vamos começar pelo começo de tudo, né? Que foi no meu pré-natal. Eu tava com 38 semanas e eu fui fazer a minha última consulta do pré-natal. Até então eu não saberia que seria a última, mas eu fui lá na minha consulta no posto e levei o meu ultrassom pra médica. Nesse ultrassom, tava dando que a Jade teria 3,8 kg. Isso torna ela um bebê gig, que é um bebê grande para a idade gestacional dela. Eu fiz esse ultrassom com 37 semanas, então com 37 semanas, um bebê ter 3,8 kg não é normal. Não é que não é normal, mas é um bebê grande. Então, o que a médica fez em relação a isso, né? A médica do posto me encaminhou para a maternidade para que eu pudesse fazer o cardiotoco. O cardiotoco é aquele exame que mede o coraçãozinho do bebê. Não mede, mas acompanha os batimentos do bebê, acompanha as contrações do útero também. Enfim, é um exame bem comum nesse período de gravidez ali no finalzinho. Então, ela me encaminhou para fazer a cada 2 dias o cardiotoco lá na maternidade. E, junto com esse encaminhamento que ela passou do cardiotoco, ela fez uma cartinha para a maternidade dizendo que era para eles induzir o meu parto com 40 semanas. Então, eu comecei a ir na maternidade no sábado, com 39 semanas, para cada 2 dias fazer o cardiotoco. Aí fui nessa primeira maternidade. Cheguei lá no sábado, no primeiro sábado, né? E expliquei para eles todo o procedimento que a minha médica me explicou e me encaminhou lá para fazer. Eu vim essa semana com 39 para cada 2 dias fazer o cardiotoco e no sábado que vem, que seria quando eu completasse 40 semanas, era para eles induzirem o meu parto. E aí, ok, a pessoa que me atendeu ali era uma estudante de medicina que ela estava atendendo e ela entendeu, fez ali todo o procedimento e eu fui para o atendimento. Fiz o cardiotoco. Quando eu terminei o cardiotoco, essa mesma estudante de medicina, ela disse pra eu aguardar um pouquinho que a médica queria falar comigo. Aí, ai, essa situação é meio chatinha, mas enfim. Aí essa médica veio falar comigo, disse que o bebê tava muito grande, que ela viu o ultrassom e por ela não tinha por que esperar as 40 semanas, que ela já faria a minha internação ali no sábado, e no sábado dia 10, e a gente já induziria o parto ali. E, enfim, só pra não dificultar o parto depois, porque era uma bebê já grande, ela já tava prontinha pra nascer, não teria nenhuma complicação, e esperar as 40 semanas só ia fazer com que ela crescesse mais, de acordo com a médica, né? Aí tá, eu fiquei super feliz, isso era a véspera do Dia das Mães, foi dia 10 de maio, dia 11 seria o Dia das Mães, no domingo, e aí eu e o Cris, a gente tinha marcado compromisso, a gente tinha marcado comemoração na família dele, porque era o Dia das Mães e tudo mais. E aí a gente desmarcou. A gente até chegou a desmarcar, enfim. O que aconteceu? Essa médica disse que não tinha quarto disponível para fazer a internação naquele dia, no sábado à noite. E ela disse pra gente voltar no domingo de manhã, às 7 da manhã, que a gente faria a indução do parto. E aí ela explicou como funcionaria a indução do parto, né? Colocaria um comprimidinho a cada 6 horas, eu acho, se não me engano. E poderia demorar até 2 ou até 3 dias para acontecer o parto mesmo, porque pode ser que demore esse procedimento todo, né? Ela explicou certinho como é que ia funcionar, eu não lembro exatamente, mas ela explicou certinho. Aí tá, eu e o Cris, a gente foi pra casa e a gente começou a arrumar as coisas, né? A gente já tava tudo pronto no carro, só que a gente foi revisar tudo, né? A gente já sabia que seria no domingo, então a gente deu uma última revisada pra ver se tava tudo certo. E, gente, eu não consegui dormir, né? Do sábado pro domingo, eu fiquei a noite inteira acordada e ansiosa, porque, né, seria o nascimento da Jade, enfim. Fiquei bem empolgada com a situação toda. Aí, apesar de estar com medo, fiquei bem empolgada. Aí, tá, chegou no domingo, a gente foi, voltou nessa maternidade e
Chegamos lá e explicamos tudo novamente pra nova estudante que tava lá, porque já não era o mesmo plantão, enfim, trocou todas as pessoas. Aí tá, explicamos de novo a situação, explicamos desde o posto até a médica do dia anterior, tudo que tinha acontecido e por que a gente tava ali, né? E aí a Jade chorando de novo. Que bonitinha. Daqui a pouco ela para. Ela é muito quietinha, gente, muito quietinha. Ela dá uma resmungada e depois ela dorme de novo. Enfim, aí no domingo eu cheguei lá, já era uma outra médica, era um outro plantão. E foi aí que as coisas começaram a ficar chatas. O que acontece? Eu expliquei pra primeira estudante, ela foi lá falar com a médica, né? Sobre o que tinha acontecido. E aí essa médica disse que a gente teria que fazer um novo ultrassom. Pra ver se o bebê tava grande, pra ver, enfim, se realmente tinha necessidade de induzir o parto e tudo mais. Aí eu já fiquei chateada, porque não foi isso que me disseram no sábado. E, enfim, criaram uma expectativa à toa, mas tá. Aí, como não tinha muita opção, a gente foi e fez o ultrassom. Mas a gente chegou lá, era 6 e pouca da manhã, era antes das 7 ainda. A gente disse, vamos chegar cedo, que é pra ter certeza que vai ter quarto. Aí chegamos às 6 e pouca da manhã, ficamos lá até as 4 da tarde, que foi quando saiu o ultrassom. Na verdade, eram umas 3 horas quando eu consegui fazer o ultrassom, e era 4 horas quando a médica me liberou do hospital. Nesse período todo que eu fiquei na maternidade, eu fiquei sem comer, eu só conseguia tomar água, que era o que tinha lá no corredor, e a comida só era servida para quem estava internado nessa maternidade. E, gente, a partir de agora eu já vou começar a me decepcionar com essa maternidade no relato pra vocês. E foi difícil pra mim no momento, mas agora eu tô bem. Só que eu queria dizer pra vocês que vão em algum lugar que vocês se sintam à vontade, tá? Vão no hospital que vocês conhecem, vão em algum lugar onde vocês saibam que serão bem atendidos, tá? Mas enfim. Aí tá. Eu fiz o meu ultrassom, às 4 da tarde a médica olhou pra mim e disse que não dava pra fazer a indução do parto, porque no ultrassom que eu fiz ali, a Jade tava com 3.900, alguma coisa assim. E 3.900 não era um bebê grande e não tinha por que induzir o parto. E seria um parto antes da hora, seria um parto que prejudicaria a Jade, enfim. Ela falou bem breve assim que não era pra fazer o parto porque não tava na hora e não tinha motivo pra fazer. O que eu achei particularmente estranho, porque eu já passei por 2 médicas antes dela e as outras 2 médicas disseram coisas diferentes, não foi isso que elas me disseram. Mas ok, aí eu comecei a chorar, chorei um monte, chorei muito mesmo, porque assim, pra mim não foi algo ruim a Jade não ter nascido naquele fim de semana. Porque não era nem isso que eu queria. A princípio, ela nasceria no dia 17, com 40 semanas. Não naquela semana. Quem mudou a minha ideia foi a médica do sábado, que disse que era pra já fazer a internação, porque não tinha por que esperar as 40 semanas, porque a Jade cresceria mais. Aí tá. Quando eu voltei no domingo, já não foi isso que me disseram na maternidade. E é claro que isso acontece, né? Troca o plantão, troca a médica, troca as ideias, enfim. Cada médico tem o seu entendimento. Só que eu achei que faltou empatia na hora de me falar. A médica, ela chegou já numa postura meio seca, meio ríspida assim, sabe? E ela simplesmente falou que não ia fazer porque não tinha motivo, bem... Enfim, não parecia muito interessada. Eu fiquei bem chateada com o jeito que eu fui tratada por essa médica. E em todo esse procedimento todo, a única coisa que me deixou chateada foi realmente essa única médica, tá? E, enfim, fui pra casa chorando, fiquei chorando a noite inteira. E aí o Cris, meu noivo, ele disse pra gente voltar lá na segunda-feira. Pra gente voltar nessa mesma maternidade pra tentar ser atendido pela mesma médica. Porque... pela mesma médica do sábado, né? E aí tá, fomos lá de novo na segunda-feira de manhã, que já seria o dia que eu teria que fazer o cardiotoco, né? Que pediram pra fazer o cardiotoco a cada 2 dias, a minha médica do posto. E aí eu voltei na segunda pra fazer o cardiotoco e a gente já falaria
com um médico que tivesse de plantão sobre a indução do parto, porque a gente queria mais uma opinião além daquela médica que foi meio ríspida no domingo. E aí, chegamos na segunda-feira e era essa mesma médica que tava de plantão, essa médica que foi ríspida. E aí, gente, foi quando eu tomei a decisão de não ir mais nessa maternidade. E, gente, assim, ó, eu faria de tudo pra não voltar lá. Que foi quando eu cheguei lá na segunda-feira de manhã, falei com a estudante que tava atendendo, porque ela que atende a gente primeiro são os estudantes, depois os médicos. E aí essa estudante levantou e foi lá chamar o médico. Até então a gente não sabia que era essa médica. E aí, quando ela voltou, ela chegou na sala já, como é que eu vou dizer, já armada assim, já pronta pra atacar, digamos assim. E ela já chegou assim, o que tu entendeu que eu te falei ontem? Já meio ríspida assim. Aí eu expliquei pra ela. Eu disse a verdade, eu disse tudo que eu contei aqui pra vocês, que os outros médicos falaram outra coisa, que o que ela disse foi só ela que disse, mais ninguém, e que eu queria seguir o que a minha médica do posto falou, e que eu tinha voltado pra fazer também o cardiotoco, e não só pra induzir o parto. Se ela não quisesse induzir, não tinha problema, a gente só faria o cardiotoco e ia embora. E ali eu já tava decidida que eu faria o cardiotoco e ia embora, e não voltava mais naquela maternidade. Mas enfim, eu expliquei pra ela tudo o que tinha acontecido. E aí ela, grosseiramente, não me disse que ela estudou muito tempo pra ser médica e que ela sabia o que ela tava fazendo, que não tinha por que induzir o parto, que só ia prejudicar minha bebê, que eu tinha que cuidar melhor da minha filha, que eu tinha que saber que ela vai nascer no tempo que ela vai nascer, enfim, a hora que ela quiser ela vai nascer, não precisa induzir, não tem porquê, ela é um bebê grande, mas meu corpo tá preparado pra isso e tudo mais. Ela fez um discurso ali bem chato de se ouvir, ela foi bem grosseira. Eu tô tentando não deixar muito ruim o relato, mas assim, ela foi bem grosseira em todas as falas que ela direcionou a mim, basicamente. Aí tá, depois disso tudo eu chorei de novo, fui pra casa e ali eu tava decidida que eu não voltaria mais naquela maternidade. Aí o que acontece? Eu voltei pra casa, né, não fiz cardiotoco, não fiz nada. Ela disse que não faria nada, que não tinha necessidade de fazer cardiotoco, que a outra médica do posto não sabia o que tava fazendo, que não tinha necessidade de fazer cardiotoco a cada 2 dias, não tinha porquê. Aí tá, voltei pra casa, chorando, mas voltei. E aí, de noite, nesse mesmo dia, eu comecei a sentir as contrações do parto, do trabalho de parto. Só que elas estavam bem leves, eu não sabia se era trabalho de parto ou se não era. Mas ok, comecei a sentir as contrações, conversei com o Christian, eu disse, não importa o que aconteça, não me leva naquela maternidade de novo. Me leva no hospital aqui da nossa cidade, que eu sei que a gente vai ser bem atendido ali. E, gente, ali no hospital, apesar de ser pequeno, apesar da estrutura ser menor e às vezes até faltar algumas coisas, tipo não tem UTI, neonatal, enfim, não tem muita coisa. Só que ali em todos os momentos eu fui bem tratada, desde o começo da minha gestação, quando eu sentia enjoo, quando eu sentia dor de cabeça, quando eu sentia qualquer coisa e eu ia na maternidade buscar atendimento, em todos os atendimentos eu fui muito bem tratada. Então, assim, desde quando eu era uma grávida de 2 meses reclamando de enjoo, que é uma queixa muito comum e que alguns médicos até tratam de qualquer jeito, ali eu não fui tratada de qualquer jeito. Ali foi, assim, uma bênção na minha vida. Todos eles me atenderam muito bem. E, enfim, eu tinha certeza que eu queria ganhar o bebê ali. Aí tá, eu fui no hospital na terça-feira de manhã. Na segunda-feira à noite eu comecei a sentir as contrações, mas elas estavam muito leves ainda, tanto que eu consegui dormir de segunda pra terça. Consegui dormir normal, acordava de vez em quando com uma dorzinha da contração, mas assim, era super controlável. Era uma dor que incomodava, mas super controlável. Na terça-feira de manhã o Cris me levou lá na maternidade, porque eu tava com dor, tava com bastante dor, já tinha começado a incomodar essas dores. E eu fui lá só pra ver realmente como é que tava, sabe? Pra ver se tava dilatando, pra ver se realmente era trabalho de parto, se não era, se era coisa na minha cabeça. Enfim, aí fui lá.
fui nessa maternidade, fui muito bem atendida. O médico que tava lá era um médico mais velho. E ele fez o exame de toque e eu tava com 1,5 cm de dilatação. Então eu fiquei ali a noite toda com aquelas mini contrações e tive 1,5 cm de contração, de dilatação. E aí ele me mandou pra casa, que era o que eu já esperava. Eu nem imaginei que eles me internariam, eu só fui lá realmente pra ver se eu tava tendo dilatação e se era trabalho de parto. E era. Aí ele disse pra eu voltar pra casa, descansar. E quando as contrações estivessem a cada 3 minutos, era pra eu voltar lá. Provavelmente já estaria com a dilatação necessária pra internação. Aí tá. Fiquei o dia inteiro em casa e o Cris foi trabalhar. Nisso, era de noite, as contrações começaram a ficar ritmadas. Elas ficaram a cada 4 ou 5 minutos. Mas assim, gente, já tava doendo muito. Aí o que acontece? Eu pedi pro Cris me levar no hospital. Elas não estavam ainda a cada 3 minutos, igual eles falaram, mas estava a cada 4, 5 minutos. Então eu já, né, enfim, me senti no direito de ir pro hospital de novo. Aí fui pro hospital. Quem me atendeu era um outro médico de plantão lá, tinha trocado o plantão, né? Era outro médico. Aí tá, fui lá. E aí ele também me atendeu super bem. Ele fez o cardiotoco nessa segunda vez que eu fui, pra ver como é que tava o bebê. E aí ele viu as contrações, acompanhou ali como é que tava mais ou menos. E aí ele perguntou se eu queria remédio pra dor. Eu disse que eu queria. Aí ele me deu um remédio pra dor. Eu fiquei lá um tempão tomando na veia o remédio pra dor. E aí não passou. Ele disse que me deixaria ali um pouquinho em observação pra ver se a dor passava e diminuía. Porque, gente, eu já tava gritando de dor. Gritando não, mas eu já tava reclamando muito de dor, porque tava doendo muito já. E eu tava nesse momento ali, acho que com 2 centímetros de dilatação, que ele tinha feito o exame de toque, né? E as contrações já estavam doendo muito, muito, muito. Aí, depois de eu ter tomado o remédio pra dor, fiquei em observação pra ver se essa dor ia diminuir. E não diminuiu. Não diminuiu em momento nenhum. Ela, muito pelo contrário, cada vez estava aumentando mais a dor. E o tempo não diminuía entre as contrações. Tava 5 minutos ainda, 4 ou 5 minutos. Aí tá. Esse médico veio e perguntou se eu queria ir pra casa ou se eu queria ser internada. Ele disse que se eu fosse internada, provavelmente o bebê não nasceria naquela noite nem no outro dia. Então, ia demorar ainda pro trabalho de parto acontecer e eu ia acabar ficando muito tempo no hospital, porque depois que o bebê nascesse eu ainda ficaria 2 dias internada. Então ele disse que o ideal era eu ir pra casa, descansar um pouco, senão eu ia passar muito tempo internada no hospital, até o parto realmente acontecer, né? Aí eu disse que eu não queria, eu disse que eu queria ficar ali, porque eu queria ter o acompanhamento deles e se precisasse de mais remédio pra dor, ou enfim, eu queria ficar ali porque, gente, em casa tava doendo muito, juro, assim, terça-feira de noite, a hora que eu fui pro hospital, tava doendo muito, eu já tinha começado a chorar de dor aqui em casa. Quando eu fui pro hospital, eu já não tava com tanta dor assim. Tipo, lá parece que é mais fácil de controlar a dor. Lá tinha aquela bola pra gente fazer exercício e tal. Então, assim, era mais tranquilo no hospital. Era um ambiente que eu me sentia mais segura naquele momento, tá? Mas vai de mãe pra mãe. Aí tá, fui, pedi pra ser internada. E ele disse que ia me deixar a noite toda e ia me internar só de manhã. Aí tá. Fiquei a noite toda ali no hospital, em observação, na salinha. Eu já tinha ido para a salinha de pré-parto, digamos assim, que é uma salinha com uma cama, tinha um lugarzinho para acompanhante, tinha a bola, tinha um negócio ali. Enfim, tinha um monte de coisa pra gente se preparar pro parto, sabe? Aí no outro dia de manhã, na quarta-feira, esse médico mais velho, que foi o primeiro que me atendeu, que viu que eu tava com 1 cm de dilatação na terça de manhã, ele voltou na quarta e ele me atendeu de novo, aí ele pegou os meus exames, viu que a Jade era um bebê gig, né, grande pra idade gestacional, e a princípio ele não me falou nada, ele pegou o ultrassom e levou lá pra, sei lá pra onde, e levou com ele. Aí tá, depois ele volta, isso já era tipo umas 11 e pouca da manhã, ele veio bem cedinho, era umas 8,
pra me atender, pra ver como é que tava a dilatação, enfim. Eles estavam, gente, tava o tempo todo ali, todo mundo vindo, ver se eu tava dilatando, ver se eu tava bem, se eu precisava de água, enfim. Aí, era umas 8, ele veio, pegou o ultrassom, fez todo, me examinou, e depois pegou o ultrassom e saiu. Depois, umas 11h40, eu acho, ele voltou com o ultrassom, me devolveu, botou na pastinha pra eu guardar. E aí perguntou se eu tinha almoçado. Eu disse que eu tinha almoçado, porque às 11 horas eles trazem o almoço. Era 10 e pouquinho, na verdade, trouxeram o almoço. Eu comi, era umas 11 horas, e umas 11h40 ele chegou. Eu disse que... Perguntou se eu tinha almoçado, eu falei que sim. E ele disse que a partir de agora não era mais pra eu comer nada. Nem comer, nem tomar nada. Aí na minha cabeça, o que eu já tinha pensado, né? Ele vai tentar fazer uma cesárea, né? Ele não vai induzir o parto normal, ele vai me mandar pra cesárea. E eu já tava super tranquilo com essa ideia, eu nem tinha, tipo, uma fissura muito grande pelo parto normal, foi só uma opção que eu achei melhor. Mas, gente, naquele momento ali, eu tava sentindo tanta dor, mas tanta dor, que a cesárea parecia pra mim uma opção muito melhor do que o parto normal, eu não queria mais sentir dor. Aí tá, ele disse pra não comer e não tomar nada, já criei aquela expectativa, né? Aí, de tarde, 1 da tarde mais ou menos, chegou o outro médico de plantão. Que daí esse médico mais velho fica só de manhã, de tarde era um outro médico. Aí esse outro médico mais novo chegou e me examinou de novo. E aparentemente ele tinha já a noção de que eu faria cesárea, porque ele perguntou de novo se eu tinha comido. E depois do almoço ou tomado água, eu disse que não. Aí ele, tá bom. Aí eu acho que esse médico mais velho já tinha falado pra ele, explicado a situação, e ele já tinha aceito a ideia de que eu faria uma cesárea. Só que o que acontece? Apesar de eu estar morrendo de dor e agoniando ali, enfim, eu tava com muita dor mesmo. Eu já tinha começado a chorar, já tava começando a ficar doida já. Enfim, agoniada de dor. E a princípio, nesse período ali, eu tava com 3 centímetros de dilatação. Tá? Então, na quarta-feira de manhã, 3 centímetros de dilatação. Aí tá. Umas 2 da tarde, chegou uma outra moça para atendimento. Essa outra moça tinha estourado a bolsa dela e ela tava morrendo de dor também. Ela tava sentindo contrações também ritmadas igual a mim. Uns 4 minutos, 3 de diferença, né, entre as contrações. E aí, ela acabou indo pra cesárea antes de mim. Então, eu acho que foi por isso que não fizeram a minha cesárea tarde, pelo que eu observei, assim. E aí, eu acabei tendo que esperar mais tempo, né? E essa moça foi pra cesárea, ganhou o bebê e ficou toda aquela movimentação na maternidade, porque era uma maternidade bem pequena mesmo, sabe? Então, assim, era uma parede que separava as salinhas. Aí eu conseguia ouvir e ver tudo, porque ela passava ali pelo corredor da minha frente, enfim, eu via tudo. E aí, eu entendi que não seria feita a minha cesárea, ninguém me falou nada, mas eu entendi que não seria feita a minha cesárea de tarde, porque eles estavam fazendo a dela, enfim, era um caso mais sério, ela já tinha estourado a bolsa, então é perigoso deixar o bebê ali muito tempo mesmo. Ela já estava morrendo de dor e ela não estava tendo dilatação, pelo que eu via as enfermeiras falando ali no corredor, ela não estava tendo dilatação também, ela estava com 1 centímetro só. E aí tá, né, gente? Eu não tenho nem o que reclamar. Eu tava com a bolsa intacta ainda, o bebê tava saudável, estava com muita dor mesmo. E o bebê era grande, né? Aí tá. De noite, eram umas 8 da noite, trocou o plantão de novo. O plantão ali, gente, não era de 12 horas, era bem menos. Não sei como é que funcionava, mas era bem menos. Trocava de médico com uma frequência muito grande. Aí, era umas 7 e pouca da noite, veio esse novo médico. Esse novo médico provavelmente conversou com o médico anterior e ele explicou da minha cesárea e esse médico já tava na cabeça que faria a minha cesárea. Só que nesse período eu tava com a minha sogra no hospital, então a minha sogra tava de acompanhante o dia todo comigo, me ajudando a contar as contrações, ajudando, enfim, a fazer todo o procedimento ali. E, inclusive foi ela que assinou a minha internação também. Aí de noite o Cris chegou, o meu noivo, pra ficar comigo. Aí era 7 horas. Quando era 7 horas, que foi também na troca de plantão, eu estava no banho. Então eu tava com muita dor, tinha começado a gritar já de dor. Sabe aqueles gritos
Eu disse que eu nunca ia gritar, gente. Eu disse, não, eu nunca vou fazer escândalo na maternidade, não tem porquê. É muito drama, enfim. Mas eu tava chorando muito, eu já tava chorando de dor e comecei a gritar. A cada 2 minutos eu ouvi um grito meu, que era das contrações. E aí veio uma enfermeira me ajudar, porque a minha sogra saiu e era o período dela sair e o Cris voltar, e o Cris entrar. Então, tipo assim, era 5, 10 minutinhos. E aí eu fiquei sozinha, então veio uma enfermeira pra ficar comigo. E essa enfermeira disse que era pra eu ir pro banho. Eu já tava o dia inteiro a gente fazendo exercício ali na bola, tava sentada na bola e... sentada na bola. Enfim, eu tava ali sentada e ficava girando ali, circulando assim, que tava me auxiliando muito nas dores, diminuía bastante, ajudava muito. Aí, ela disse que ia me ajudar e ia me levar pro chuveiro, porque no chuveiro ia ser melhor, ia dilatar mais, enfim. Aí eu confiei nela, porque ela é enfermeira, né? E aí a gente foi. Aí ela tirou toda a minha roupa. Eu não tava de roupa, eu tava com aquela roupa do hospital, né? Ela tirou essa roupa do hospital, botou em cima da bola, esticou em cima da bola e botou a bola embaixo do chuveiro. Aí eu sentei ali em cima da roupa pra não escorregar, né, na bola, enfim. Aí ela ligou o chuveiro na água bem quente. Gente, foi muito bom. A hora que ela ligou aquela água, foi muito bom. Aí eu fiquei ali no mesmo movimento que eu tava, lá no quarto, só que debaixo do chuveiro. Nisso chegou o Christian, o meu noivo, né? Eu tava no banheiro quando ele chegou. Eu já tava gritando já tava louca, enlouqueci. Aí ele chegou assustado. Ele tinha acabado de tomar banho lá em casa. Tava com roupa novinha, cabelo lavadinho. E aí chegou lá no banheiro. Eu tava ali toda morrendo de dor. E aí ele ficou do meu lado. O que acabou molhando toda a roupa dele, tadinha. Aí beleza, a gente foi. E ficou ali uns minutinhos até o médico vir me atender. Só que eu tava gritando tanto, chorando tanto. E eu tava já gritando com o Christian. Ele fazia massagem na minha costas e eu dizia, para de fazer massagem aí. Enfim, ele tava tentando me ajudar de tudo que é jeito. Eu tava sendo grossa com ele já. Porque eu já tava, gente, fora de mim, assim. Eu tava sentindo dor o dia inteiro, já chorando, fazia horas. E gritando de dor, enfim. E no chuveiro parece que as dores se intensificaram. E, enfim, foi tudo ficando pior. E aí, tadinho, ele chegou ali no finalzinho e ele só viu eu surtando de dor. E aí, enfim, eu nem gosto de lembrar desse momento, porque eu lembro de ter gritado muito com ele à toa. Mas, enfim. Aí, eu pedi pra ele ir lá falar com o médico, pro médico me dar mais remédio pra dor, porque eu não tava aguentando mais. Ali eu já tava pedindo arrego, não queria mais, não aguentava mais. Aí ele foi chamar o médico. Aí ele chamou o médico chegou lá na porta e eu já tava, assim, já tava alucinando já. Nem vi direito a cara do médico. Se hoje me mostrar uma foto dele, não lembro mais. Enfim, foi meio estranho. Assim, gente, a minha cabeça ficou muito fora. Mas tá, chamou o médico me olhou ali pela porta do banheiro e viu que eu tava com muita dor, pediu pra eu ir lá na cama pra ele me examinar. Aí eu fui lá na cama que eu tava, deitei, ele me examinou e disse que não teria como ter o parto ali. Tipo, ter o parto normal, né? Ele disse que o bebê tava muito grande, que teria complicações. E ele disse exatamente tudo que os outros médicos disseram, exceto aquela médica daquela primeira maternidade lá, bem chata. Mas enfim, tudo que eu já sabia, só que eu não falei nada porque, gente, eu já tava em trabalho de parto, não tinha por que eu tentar fazer alguma coisa, porque eu já tava em trabalho de parto, já era o momento dela nascer. E toda a minha questão era com a indução do parto, mas o parto já tava acontecendo, então, enfim, tava tudo bem pra mim, né? Só que daí ele levantou de novo essa questão, disse que ela tava muito grande, que não tinha por que a gente tentar fazer um parto normal, porque não ia ter dilatação, porque até agora não tinha evoluído, mas a dilatação ficou ali em 4 centímetros. Eu acho que chegou a 5 centímetros. Então, tipo assim, nesse período todo que eu fiquei de segunda até quarta-feira de noite, eu tive 5 centímetros de dilatação. Ele disse que não chegaria ou demoraria muito para chegar na dilatação total e talvez ainda tivesse laceração, enfim. Ele explicou toda a situação e disse que o ideal seria me encaminhar para cesárea. Aí, gente, foi a melhor coisa que eu ouvi o dia todo. Eu já tava ficando louca, só queria sair daquela situação, sabe?
Aí ele ligou pro anestesista, ali na minha frente mesmo, ligou pro anestesista pra perguntar se ele tava disponível pra ir ali fazer a minha cesárea. E aí ele disse que o anestesista chegaria às 9 da noite. Isso era quase 8, era umas 7 e pouco, quase 8 da noite. Aí eu ia ficar mais 1 hora ali sentindo dor. Aí eu olhei pro Cris e falei, amor, é isso que eu quero cesárea. Ele só me olhou assim, nem chegou a perguntar, mas eu sabia que ele tava em dúvida, porque eu queria o parto normal, né? Eu disse, não, amor, eu quero cesárea, eu preciso, porque tá muita dor, não tá dilatando, enfim, e preciso da cesárea. E aí ele aceitou, concordou, porque eu concordei, daí ele concordou, né? E aí as enfermeiras começaram a me preparar pra cesárea. Aí eu não tava de brinco, não tava de esmalte, não tava de nada, e já tinha feito o jejum, certinho. Aí o Cris só teve que ir lá na farmácia comprar uma giletezinha, porque eu tava com um pelinho ali na região da cesárea, né? Da barriga, entre a barriga e a virilha. Então tinha pelinho ali, aí precisava raspar. Aí o Cris teve que ir lá na farmácia comprar. Ele saiu da maternidade, foi lá, comprou e voltou. Foi bem rapidinho, 5 minutinhos. Aí fui pra cesárea. Na cesárea foi bem tranquilo, gente, bem tranquilo mesmo. Eles tiraram toda a minha roupa primeiro, botaram... Não botaram nada, deixaram sem nada. Me levaram pra sala da cesárea. Lá na sala da cesárea, me colocaram deitado naquela cama lá. E aí, eu fui tomar anestesia. A anestesia, gente, eles botam bastante medo na gente, né? Dizendo que a anestesia dói, enfim. Gente, eu não sei se é porque eu já tava com contração, mas assim, eu não senti absolutamente nenhuma dor. Nenhuma dor. Nem durante a cesárea, nem nos 2, 3 dias depois da cesárea, eu não senti dor nenhuma, tá? Eu acho que o meu corpo tinha se auto-anestesiado pra qualquer outra dor. Porque tudo que eu lembrava, gente, era das dores, das contrações. Então, quando ele tava aplicando a anestesia, o anestesista lá, né? Tava aplicando a anestesia, tudo que eu pensava era as contrações vão parar, as contrações vão parar, as contrações vão parar. E isso eu já tava chorando, já tava nervosa. E eu tava nervosa pelas contrações, não era nem pela anestesia. E aí a moça me colocou ali sentadinha, né? E disse, ó, tu vai sentir uma pressãozinha, uma dorzinha, mas tá tudo bem, tá? É normal. Eu falei, tá. Aí ele foi, aplicou a anestesia. Quando ele aplicou, tipo, ele deu um empurrãozinho assim. Não sei, um empurrãozinho, dá tipo um choquezinho. Eu achei que era uma contração. Aí eu já fiquei assim, ó. Aí a enfermeira disse assim, calma, tu tem que ficar relaxada, senão não vai dar certo. Aí tá. Aí eu entendi que era a anestesia que tava dando aquele empurrãozinho. Porque, gente, eu tava muito alucinada, muito alucinada. Qualquer coisinha que eu sentisse no meu corpo era uma contração vindo, aí eu já tava nervosa. Aí tá. Ele aplicou a anestesia. Gente, foi a melhor coisa que me aconteceu naquele dia, a melhor coisa. Tirando o nascimento da Jade, né? Mas foi, assim, a melhor coisa que aconteceu. Aí tá. Aplicou anestesia, deitei na cama. E, gente, eu comecei a me tremer. Eu não sabia que a gente se tremia tanto durante a cesárea, mas enfim. Comecei a me tremer, tremi os braços, tremi o queixo, tremia tudo. E daqui pra cima, assim, ó, fiquei toda tremendo. E aí, a cesárea foi bem tranquila, tipo, eu não senti nada. Tem gente que reclama de sentir as coisas, mas eu não senti nada durante a cesárea. O Cris ficou ali do meu lado, meu noivo. E tava tudo bem. E aí tá, eles fizeram, tipo assim, em 5, 10 minutos. Claro, demorou mais, eu acho que demorou uma meia hora ali a cesárea. Só que pra mim foi tipo 5, 10 minutinhos. Eu pisquei o olho e acabou. A hora que o Cris chegou ali do meu lado, ele ficou ali uns minutinhos. Pra mim, gente, juro pra vocês, foi tipo 1, 2 minutos. Mas não foi, foi um tempinho a mais. Aí já tiraram a Jade, já tipo passaram por cima do pano pra eu ver ela, assim. Aí eu olhei, eu vi, gente, que bebê gordo, que bebê gordo. Ela era bochechuda, enorme, enorme, muito linda. Aí tá, tiraram a Jade, mostraram pra mim. Depois já levaram ela lá pra outra sala pra fazer os procedimentos que tinha que fazer. Aí o Cris saiu. Nesse momento eu fiquei sozinha no quarto com os profissionais ali. E o Cris foi junto com a Jade. E, gente, foi muito rápido, assim, muito, muito rápido. Quando eles saíram com a Jade, o médico terminou ali o que ele tinha que fazer. E começaram já a fazer a sutura ali certinho pra fechar
pra fechar a feridinha da cesárea, né? A abertura ali. Fizeram todo esse procedimento, me colocaram na maca de novo e fomos pro quarto. Na verdade, eu fiquei no corredor esperando pra liberarem o quarto pra poder ficar. Aí fiquei no corredor, nisso o Cris chegou com a Jade. Ficou eu, o Cris e a Jade, assim, os três ali esperando o quarto liberar pra gente poder ir lá. E eu tava com sonda nesse momento também. Então, lá na cesárea eles colocam uma sonda na gente. Eu nem lembro, gente, quando é que essa moça colocou essa sonda. Não lembro, não senti nada. Eu não sei se foi na cama, lá quando elas estavam me preparando, ou se foi já na sala da cesárea. Não sei, gente, eu não tenho noção nenhuma de quando é que foi. Juro, tudo que elas fizeram ali eu não senti nada, 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 nada. As contrações realmente, assim, fizeram com que eu me acostumasse com qualquer dor que tivesse. Aí tá, bem tranquilo, fomos pro quarto depois. E ali no quarto, gente, a gente só ficou ali. Eu não senti dor, não senti nada. Fiquei ali de boa. A cicatriz da cesárea, os pontos da cesárea ficaram bem sequinhos ali no hospital. Ficaram bem inteiros, bem 100% ali. Elas me ajudaram depois, as enfermeiras me ajudaram no meu primeiro banho. Me ajudaram ali a lavar os pontos pra ficar tudo bem certinho. Então, assim, gente, foi o melhor atendimento que eu pude ter naquele hospital, sério. O meu maior arrependimento foi ter ido naquela primeira maternidade. Gente, não. Simplesmente não. Quando vocês tiverem uma maternidade que vocês não gostam, ou que vocês acham que vão ser mal atendidos, simplesmente saiam. Vocês provavelmente vão ser. A gente que é mãe, a gente tem o feeling, a gente sabe, né, o que vai acontecer e a gente sabe quando vai ser bem tratado ou não. E ali, gente, naquele hospital, eu fui muito bem tratada, foi a melhor coisa que me aconteceu, eu ter o parto ali. Foi muito bom. E desde o início, sempre fui bem tratada. Até o momento que eu tive alta, deu tudo certo. Foi muito tranquilo, muito legal. Todo mundo me tratou muito bem. Teve uma ou duas enfermeiras meio assim, mas nenhuma delas me falou nada de ruim ou falou alguma coisa comigo. Era só uma carinha meio... não tava muito feliz em estar trabalhando naquele dia, talvez, mas enfim. Tudo tranquilo, gente. No quarto ali, a gente fez o atendimento com o pediatra. Ficamos 2 dias ali na maternidade ainda, né, depois do nascimento dela. A gente fez atendimento com o pediatra, ele ensinou a trocar fralda, ensinou a dar mamar, ensinou tudo, gente, tudo. Eles ensinaram a dar banho, tudo. Foi muito gratificante, muito legal, assim. Eles me deram também um papelzinho com... como é que eu vou dizer? Com a minha placenta. A placenta, sabe? A placenta mesmo. A minha placenta, eles pegaram, pintaram a placenta e colocaram num papel e desenharam por cima, assim. Ficou muito bonitinho, gente. Muito bonitinho. Me deram assim como lembrancinha. Muito fofinho. Eu amei. Eu fiquei muito feliz. E hoje, gente, a gente tá com 20 dias já, né? Eu 20 dias que fiz a cesárea, a Jade com 20 dias de vida. E deu tudo certo, foi uma experiência boa, teve aquela experiência ruinzinha no começo, mas no geral foi uma experiência muito legal e não teve muito sofrimento, a não ser as contrações. As contrações de parto realmente doem bastante e eu já vi relatos de mães que não sentem essa dor, mas, gente, se preparem pra uma dor intensa, tá? Claro que eu não quero assustar vocês, mas se vocês forem passar pelo parto normal, entendam que é uma dor muito grande, né? Claro, se você tiver uma dor menor, é melhor, né? Mas se prepare já para uma dor grande, mas é muito gratificante. A hora que você tá com o teu bebê no colo, assim, nada mais te abala. Tu não sente mais nada, tu já tá feliz de novo, enfim, só maravilhas depois. E é isso, gente, esse foi o meu relato. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Agora vai ter conteúdos com a Jade também. Tava dando ali um tempo, né, pra eu descansar e me ajustar na rotina, conseguir ajustar as coisas aqui em casa, até eu voltar a gravar. Agora eu voltei oficialmente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.